Você acha mesmo que isso aqui é só sobre combater crime? Fala galera, como é que tá? Peter aqui. Bom, nessa última quinta-feira agora, dia 28 de maio, o Departamento de Estado dos Estados Unidos soltou um anúncio que mexeu com o Brasil inteiro. Eles vão classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Não é, galera, organização criminosa, não é facção não, é terrorista. A mesma etiqueta que os americanos colocam, por exemplo, em grupos tipo Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah. Cara, são nomes que eu falo aqui já tira a monetização desse meu vídeo. E entra em vigor já no dia 5 de junho. Aí tenho certeza que muita gente vai bater palma e vai dizer, pô, que ótimo, né? Finalmente alguém vai dar jeito nessa bandidagem. E eu entendo o sentimento, cara. Também tem sentimento, né? Só que a minha pergunta pra você hoje é outra. Por que agora? Porque bem nesse momento, com o Brasil sentado na mesa de negociação de terras raras com os Estados Unidos, eles resolvem puxar essa carta. Porque quando uma potência mundial faz um movimento desses, raramente é por um motivo só. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar aqui nesse vídeo. As consequências geopolíticas para o Brasil, o que muda na nossa soberania, se existe risco de ataque, se os americanos podem invadir o território brasileiro. Mas antes de continuar, comenta aqui embaixo que eu realmente quero saber. Você acha que essa decisão dos Estados Unidos é sobre segurança ou sobre interesse? Você acha que tem algo por trás? Tô curioso para ler o que vocês pensam nisso aí. Bom, vamos começar pelo contexto que eu acho que o pessoal não fala sobre isso, né? Para entender essa jogada, você precisa olhar o que está embaixo do solo brasileiro. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo inteiro. Só perde para a China. A gente está falando, galera, de cerca de 24,7% das reservas mundiais, segundo o Ministério de Minas e Energia. É muita coisa. E terras raras não é qualquer coisa não, ok? É o que faz funcionar carro elétrico, painel solar, turbina de vento, celular, míssil, satélite. Praticamente toda a tecnologia avançada do planeta depende desses minerais. E sabe qual é o detalhe que muda tudo? Hoje quem domina esse mercado é a China. Não só as reservas, mas o processamento. A cadeia inteira é a China. E os Estados Unidos estão numa guerra comercial e tecnológica com os chineses há anos. Eles precisam, sim, de forma quase desesperada, de uma alternativa para a China, percebe? E adivinha quem tem essa alternativa enterrada no chão? O Brasil, cara. Tanto que em abril, uma empresa americana, a USA Rare Earth, anunciou um investimento de 2,8 bilhões de dólares num produtor de terras raras brasileiro. E o próprio Trump está querendo fechar um acordo de minerais críticos com o Brasil ainda em 2026. Galera, isso não é especulação minha, não tô inventando isso. Isso saiu na Bloomberg, na Reuters, tá documentado, isso é oficial, ok? Não é achismo, não é chapéu de alumínio. Então segura essa imagem na cabeça. De um lado, os americanos doidos para ter acesso aos nossos minerais estratégicos. Do outro lado, eles soltando uma classificação que dá poder para eles agirem dentro de questões brasileiras. Coincidência? Pode ser. Cara, mas eu trabalho muito tempo analisando mercado e geopolítica e na minha visão, em geopolítica, coincidência costuma ter sobrenome. Interesse. Ok, agora vamos para a pergunta que está na cabeça de todo mundo. O Brasil pode sofrer ataque? Os Estados Unidos podem invadir o Brasil atrás dessas organizações? E lógico que eu preciso ser honesto com vocês, né? Sem alarmismo, ok? Sem fazer de conta que não é nada. A verdade tá ali no meio, ok? Pode e não pode. Por que essa preocupação existe? Porque já tem precedente. Olha o que aconteceu com o México. Em fevereiro de 2025, Trump classificou 6 cartéis mexicanos como organizações terroristas. Em agosto do mesmo ano, ele assinou lá uma diretiva secreta autorizando o Pentágono a usar força militar contra esses grupos, inclusive em solo estrangeiro, lá no México. Pode entrar lá, faz o que quiser. Aí a presidente do México, a Claudia Sheinbaum, teve que vir a público dizer, com todas as letras, que não ia ter invasão, que estava absolutamente descartado. Ela teve que dizer isso. Ela até propôs reforma na Constituição para blindar o país de operação estrangeira não autorizada. Ou seja, o medo não é invenção. Então a galera que fala sobre isso tem medo com razão. Quando você cola o rótulo de terrorista num grupo, você destrava nos Estados Unidos, cara, uma série de mecanismos legais que antes não existiam. Agora, cara, você abriu várias trancas que estavam prendendo os Estados Unidos de agir. Tem inclusive uma lei americana, né? A autorização para uso de força militar de 2001, aquela criada depois do 11 de setembro, né? Que vem sendo interpretada de forma bem ampla para justificar a operação militar contra grupos terroristas em outros países. Os americanos já fizeram ataque aéreo na Somália usando esse tipo de base legal. Mas, galera, e esse mais é importante, tem uma diferença enorme entre poder jurídico e realidade prática. Tipo, invadir militarmente o Brasil seria uma coisa de outro nível, é outro patamar. O Brasil não é um país pequeno e sem voz. É a maior economia da América Latina. É membro do BRICS. Tem peso diplomático, tem forças armadas grandes. O Brasil não é pouca coisa, ok? Uma operação militar americana em território brasileiro seria uma crise internacional gigantesca, com custo político altíssimo para os próprios Estados Unidos. Especialistas que analisaram esse caso mexicano, gente do Instituto Cato, por exemplo, alertam que esse tipo de coisa pode estabilizar a região inteira e gerar muito mais problema do que solução. Então, Peter, qual o cenário realista?
não é tanque americano desembarcando em Santos, ok? O risco mais concreto é outro, e é até mais sutil. É os Estados Unidos passarem a ter um argumento legal para pressionar o Brasil, para cobrar cooperação, para justificar a operação de inteligência, para empurrar acordo que interessa a eles, entende? É tipo pressão diplomática, cara, com uma arma jurídica na cinta. E olha que interessante, o governo Lula, nos bastidores, estava atuando justamente para impedir essa classificação. Eles não queriam isso, ok? Não queriam classificar PCC e CV como terroristas, como grupo terrorista. Por quê? Porque a avaliação no Planalto é que isso abre margem para ação mais dura dos americanos. E uma fonte do governo brasileiro disse que o Brasil nem foi avisado antes do anúncio. Isso já diz muito sobre como essa relação está funcionando, né? E qual o ponto mais delicado de todos? A soberania. Pela lei brasileira, o PCC e o Comando Vermelho não são terroristas. A Lei Antiterrorismo de 2016 define terrorismo como ato motivado por questão ideológica, política, religiosa, racial. E o secretário nacional de Segurança Pública já tinha falado isso, né? As facções brasileiras buscam lucro, fazem crime e lavagem de dinheiro, mas não tem motivação ideológica e nem querem derrubar o sistema. Pela nossa legislação, pela legislação brasileira, são organização criminosa, ponto. Não é terrorismo isso, né? Só que os Estados Unidos não estão nem aí para como a lei brasileira define as coisas. Eles aplicam o critério deles sobre uma organização que consideram estrangeira. E é aí que mora o desconforto, porque quando uma potência estrangeira decide, só eles, né, unilateralmente, como tratar um problema que está dentro do seu país, sem te consultar, isso é uma questão de soberania nacional, lógico. Não é à toa que o México reagiu falando em soberania. Não é à toa que parte dos diplomatas brasileiros vê a medida como politicamente instrumentalizada, ou seja, uma agenda de segurança usada para fazer avançar interesse geopolítico e econômico maior. E qual o interesse econômico que está em cima da mesa agora mesmo, nesse momento? Já te falei, cara, terras raras. E tem ainda a camada política interna, que eu vou mencionar rapidinho pra você ter o quadro completo, sem entrar em torcida, ok? O anúncio veio um dia depois do senador Flávio Bolsonaro se reunir com o secretário de Estado americano, o Marco Rubio. E aliados do Bolsonaro trabalharam por meses para convencer o Washington a tomar essa decisão. Do outro lado, o governo Lula era contra. Então, cara, isso virou também uma ferramenta dentro do jogo político brasileiro, sabe? Com cada lado puxando pro seu lado. E de novo, cara, não tô aqui pra defender A ou B. Nisso eu não vou entrar. Tô aqui pra te mostrar que essa decisão tem várias camadas. E quem te vende ela como simples combate ao crime, tá te contando um pedacinho da história, cara. Abre a mente. Não é isso, porra. Então deixa eu resumir o quadro geopolítico para você não se perder. Primeiro, os Estados Unidos ganham um instrumento legal de pressão sobre o Brasil. Segundo, isso acontece exatamente no momento de negociação dos minerais estratégicos. Terceiro, mexe com a soberania nacional porque é uma decisão só dos Estados Unidos, unilateral, sobre um problema interno brasileiro. Quarto, o risco de invasão militar é baixo na prática, mas o risco de pressão diplomática e perda de autonomia é real e tá acontecendo agora, já. É esse o tabuleiro. Agora deixa eu trazer pro seu bolso, porque isso importa demais no que tá acontecendo. Quando esse tipo de tensão geopolítica aparece, tem um efeito que historicamente se repete. O investidor estrangeiro fica nervoso, lógico. Aumenta a percepção de risco do Brasil, entende? A galera de fora do Brasil começa a ter medo do Brasil, de investir no Brasil, né? O famoso risco país. E quando o risco país sobe, costuma ter pressão no câmbio. O dólar tende a subir frente ao real. E os ativos brasileiros podem também oscilar, né? Isso pode acontecer. Não é regra matemática, é tendência. E tendência não é garantia. Isso que eu tô te falando. Então, é uma tendência. Então, coisa pra gente ficar ligado. Mas é um padrão que quem investe precisa ter no radar, cara. E aí que entra uma reflexão sobre proteção patrimonial. Em momentos de incerteza geopolítica, muita gente procura os ativos que não estão presos a um único país ou uma única moeda. O ouro sempre foi clássico, eu trago pra vocês isso. O ouro sempre é o que a galera corre pra ele. E nos últimos anos entrou na conversa também o Bitcoin, as criptomoedas, né? Como um ativo descentralizado que não responde diretamente a nenhum governo. Eu tenho que ser claro com você, lógico, né? Cripto é um ativo de altíssima volatilidade. Pode subir muito e pode despencar muito. Não é cofrinho de segurança, é risco. Mas é uma classe de ativo que cada vez mais entra na carteira de quem quer diversificar e não ficar 100% lá, exposto a um único cenário. Se você quer começar a estudar isso na prática, eu uso e eu recomendo a Coinbase, que é uma das maiores e mais sólidas corretoras de cripto do mundo, com estrutura de segurança séria e tem interface bem simples, né, pra quem tá começando agora. Peter, você indica porque você é parceiro? Não, muito antes de ser parceiro, ó, eu uso a Coinbase e é realmente a que eu uso, não sei se dá pra ver aqui, ó. Isso aqui é uma carteira minha, parte da minha carteira. Vou deixar o link na descrição e quem usar esse link, ó, costuma pegar um bônus em Bitcoin na primeira compra, cara. Cara, eu tô te dando dinheiro. Se você for por esse link aqui embaixo, você vai ganhar dinheiro, ok? Faz com responsabilidade, estuda antes, começa pequeno, né? Nunca coloca dinheiro que você não pode perder. Diversificação é proteção, cara. Não vai apostar cego, né, cara? Apostar cego é cilada. Então, assim, no fim das contas, a lição maior que eu quero deixar aqui pra vocês não é sobre cripto nem sobre câmbio. É sobre enxergar o jogo completo. Enquanto a maioria vai ficar discutindo só se as facções merecem ou não merecem rótulo de terrorista,
Quem pensa estrategicamente entende que tem minério estratégico, tem disputa entre potências, tem soberania em jogo e tem dinheiro se movimentando por baixo do pano. Lógico, galera, o mundo é movido por interesse. Todo mundo não tem desculpa, cara. E quem aprende a ler interesse para de ser surpreendido pelas notícias e começa a se antecipar a essas notícias, a essas tendências. Se esse vídeo fez enxergar essa história de um jeito diferente, deixa um comentário aqui embaixo me contando, na sua visão, é segurança ou é interesse pelas terras raras? Curte o vídeo, se inscreve no canal, porque eu vou continuar acompanhando esse desenrolar de perto e ativa o sininho para não perder os próximos, ok? No próximo vídeo eu vou destrinchar justamente como que a corrida pelas terras raras está redesenhando o mapa econômico do mundo e onde que o Brasil se encaixa nisso. Você não vai querer perder. Então se inscreve no canal com o sininho. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!